Olá, está começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje os convidados fizeram uma aventura radical. Os erechinenses Jorge Psidonic e Carlos Samogeden viajaram de Erechim até o Peru de bicicleta. Pessoal, sejam muito bem-vindos, começando com o Carlos, né? Vocês saíram daqui de Erechim dia 26 de agosto. E com a bicicleta, força e coragem, o que tinha na mochila? Tinha muito planejamento, tinha muita esperança de ter boas experiências na estrada e foi tudo melhor do que a gente encomendado, do que a gente tinha planejado. Foi realmente maravilhoso, foram 43 dias aí dessa aventura aí, onde a gente pode encher a bagagem com muita história, muita emoção, né? Muito carinho do povo da América Latina. E Jorge, como foi a rotina de vocês? Emerson, olá, povo que acompanha do Bom Dia, toda a equipe que nos acompanhou, inclusive na viagem, com o Carlinhos, com as matérias, enfim, então foi um momento muito legal. A nossa rotina, Emerson, ela variava muito porque cada dia tinha uma surpresa. A gente saía com planejamento, hoje a viagem vai ser assim, mas sempre acontecia alguma coisa, às vezes positiva, às vezes não tão positiva. A gente brincava que a natureza um dia nos acariciava e outro nos maltratava, porque às vezes tu saía um trajeto relativamente curto para nós era 90 quilômetros, 80 quilômetros, porque a gente fazia de 80 a 160 quilômetros, dependendo do dia. Então, a gente sempre sabia a próxima cidade ou povoado que a gente queria chegar, mas a gente não sabia se teria acostamento para a gente pedalar, e a falta de acostamento é um problema para o ciclista, porque você tem que andar em cima da pista, e quando você vem o veículo, você tem que cair da pista, você tem que cair num acostamento, às vezes é de pedra, às vezes é de grama, e então você não sabe o que vai encontrar. O vento, quando ele é a favor, ele acaricia, e quando ele é de frente, ele maltrata. E a gente pegou muito vento de frente, né? Então, que dificultava muito. Às vezes, um trajeto relativamente curto se transformava numa superação assim, que parecia que não chegava mais. Mas, assim, não variava muito, né? A gente acordava de manhã, sempre cedo, o mais cedo possível. Porém, tinha que negociar com o café da manhã. Às vezes, o café da manhã ele era mais cedo, mais tarde, então a gente saía. Aí, o almoço, às vezes a gente encontrava, às vezes não. Então, cada dia tinha essas surpresas. Mas o fato é que, no fim de cada dia, a gente tinha a sensação que venceu uma corrida. Não de ninguém, da gente mesmo, né? O desafio diário vencido. Sim, bom. E esse planejamento que vocês fizeram? Tinha planejamento de onde vocês iriam dormir, o que vocês iriam comer, como é que funcionou? Ou foi tipo, vocês foram e foi tipo arranjando durante o dia essa pousada, essas comidas? Quando a gente colocou no papel a todo o trajeto, né, a gente tentou procurar cidades para ficar onde a gente via que tinha possibilidade de ter hotel, né? A gente, às vezes, no mapa, assim, nesse trecho aqui, a gente vai conseguir fazer 150 quilômetros, porque no meio não tinha nada ali de onde a gente ficar. Então, nós vamos ter que fazer para chegar nessa cidade. A gente olhava na cidade pelo Google Maps e dava uma analisada. Bom, ali pode ser que tenha pousada, pode ser que não tenha, mas era o que tinha. Então, a gente foi planejando assim, com grande chance de chegar e ter pousada nos locais, né? O almoço, daí já era uma coisa que a gente não tinha certeza já quando saiu daqui. Geralmente no domingo, né? No domingo não tinha almoço. Porque no churrasco de domingo faltou. Faltou. No meio do caminho, muitas vezes a gente via que não tinha cidade, ou era cidade muito pequenas, né? A gente sabe que às vezes cidade pequena não é todas que têm refeição assim para comprar. E realmente, depois quando a gente chegou nos dias a dias do trajeto, assim, a gente percebeu que vários dias a gente realmente não teve o que comer no almoço. Então a gente tinha sempre levando na bagagem algum lanche, algumas barrinhas de cereal, algumas castanhas, algumas coisas leves para poder fazer esse lanche aí. E a gente foi se adaptando também ao longo do caminho, né? A gente saiu daqui com 6 dias de reserva,
para se desse algum evento assim, algum problema de saúde, algum problema na bicicleta, poder ir queimando esses dias, né, para ir resolvendo algum problema. Então, esses dias também nos ajudaram a fazer um planejamento de descanso. A gente teve uns dias que a gente tirou para descansar, porque era muito puxado. Teve uns dias que a gente dividiu um dia que era muito comprido em 2, para poder também descansar, mesmo pedalando, né, não fazer um dia tão comprido. E o planejamento para as pousadas e hotéis deu todos certo. Todas as cidades que a gente chegou tinha algum lugar para a gente dormir. Alguns muito simples. A gente, quando fala em simples, é tipo um lugar que a gente não tinha nenhum banheiro para tomar banho, né? Era uma cama só, um banheiro simples lá, não tinha chuveiro, faltava água. E alguns hotéis um pouco melhores também, né? Como a gente teve um planejamento de economizar o máximo possível, né? Então a gente tentava sempre pegar os mais simples. E alguns lugares não tinha opção. Teve 2 ou 3 cidades que a gente só tinha um lugar para ficar. Então teve que ficar naquele mesmo, né? Então, na questão do planejamento de hospedagem, deu praticamente tudo certo, né? A gente foi aprendendo no meio do caminho que realmente era o que tinha ali, a gente foi se adaptando a essa condição. Já a alimentação foi uma dificuldade para nós, né? Quando a gente começou vários dias sem almoço, alguns dias comendo um pouco menos do que o necessário, a gente foi acabando perdendo energia e perdendo peso. Eu, na viagem, perdi 8 quilos e o Jorge perdeu 5,5 quilos. Então, isso acabou nos debilitando um pouco, né? Então, ainda bem que a gente tinha uma reserva ali do treinamento anterior para poder queimar na estrada. Até a preparação, vocês tinham uma preparação física, né, antes de iniciar essa viagem. Na verdade, o Bibi, meu compadre Bibi, era a Aventura dos Compadres, o nome da nossa expedição, né? O meu compadre Bibi, ele é atleta, enfim, ele teve uma preparação muito maior do que eu, daria para se dizer. Mas, no entanto, no último mês, eu também fiz um trabalho intensivo de academia, de pedal e tal. Então, de modo que, do ponto de vista físico, se comprovou que a gente estava preparado. Por quê? Primeiro, a gente conseguiu vencer as distâncias pré-estabelecidas. Segundo, não tivemos câimbra, não tivemos nenhuma lesão, porque se a gente não está preparado, quem faz exercício físico sabe, se você vai fazer uma atividade mais forçada, sem ter um treinamento antes, você acaba gerando lesão. E aí uma lesão é fatal, porque nós já tínhamos a passagem de volta comprada de avião, que nós voltamos de avião. Não voltamos de bicicleta, tá, pessoal? Tem muita gente que acha que voltaram de bicicleta. Não, a gente voltou. Faltou coragem para voltar. É muito longe para mim de bicicleta. Só louco. Mas é morro abaixo? É morro abaixo, sim. É mais ou menos, não é bem assim, né? Se bem que seria morro abaixo, né? A gente saiu de 40 metros de altitude no Chaco argentino e chegamos a 3.000... Quanto que foi mesmo? Qual o ponto mais alto que a gente chegou? Foi 4.350. Isso, 4.350. Então, nós subimos tudo isso. Isso na volta de fato, seria vantajoso para a volta, né? Mas não é bem assim. É claro que até seria possível, mas aí nós teríamos que ter esse tempo que a gente não tinha. Então, a gente teve essa preparação, né, física, embora depois de alguns dias essa reserva, né, que você tem. O Bibi até brincava, 2 anos de academia fazendo músculo e os músculos desapareceram, né? Porque como a gente não conseguia se alimentar o suficiente, a gente começou a queimar a musculatura. Porque, gente, era surreal, assim. Você ia... ¿Tiene desayuno? Café da manhã em espanhol. Sí, hay. Tu chegava de manhã cedo, era 2 biscochos seco, desse tamanhinho, com uma xícara de café preto. Eu dava vontade de perguntar para eles, quem de vocês sobrevive tomando um café da manhã desse tipo? E a gente tinha que fazer 120, 140 quilômetros naquele dia, aquele café da manhã. O almoço, tem almoço? Sim, hay. Uma tigela de sopa, que às vezes era um líquido de alguma coisa, que a gente não sabe exatamente o que tinha dentro, né? Até um operador de trem me deu um saco de quinoa, que é a quinoa, né? Eles chamam de quinoa em pó moída, que é muito energético. Inclusive, os astronautas se alimentam de quinoa quando vão para o espaço. O astronauta vai para o espaço, né? Interessante. E aí eu colocava na sopa, sabe? O Bibi ficava indignado, ficava um negócio meio estranho, mas pelo menos alimentava. Aí tu chegava nas cidades, vamos jantar, agora nós vamos comer à vontade, né? Chegava, procurava, polho, frango, né? Frango. Tinha frango de tudo que é tipo, né? Aí escolhia um frango.
Aí vinha então as guarniciones, que é os acompanhamentos, um pouquinho de arroz, um pedaço de frango, e às vezes eu dava sempre azar que eles me davam as costas do frango, sabe? Que não tem carne. O bife você me ganhava coxa e sobrecoxa, porque ele é de pelo largo, sabe? Cabeludo. Cabeludo, na aí região ele lá tinha leva alguns vantagem. privilégios na viagem, não no aeroporto, né? Que no aeroporto eles revistaram ele até, mas ele tinha alguns privilégios em relação a eu, que era pelado, porque não tinha cabelo. Brincadeiras à parte, mas enfim, resumindo, tu chegava ao fim da noite com fome. Então nós vamos num supermercado fazer uma compra. Mas não tem supermercado. Tem uma vendinha que vende arroz, feijão não existe. Tu passa a fronteira da Argentina, você não vê um frijoles, não viu um grão de feijão, não comemos feijão. E aí é tudo coisa para fazer, para cozinhar. Mas vai cozinhar onde? Resumindo, a gente ia dormir. A gente ia dormir com fome, na verdade. Por isso que a gente acabava perdendo muita energia. E aí, nos últimos dias, fazia 10 quilômetros, estava sem força, né? Mas ia embora, ia embora. Puxava força, não sei de onde, mas seguia. E vocês acham que essa foi a maior dificuldade de vocês durante o trajeto ou teve outras? Teve, assim vamos dizer, de perrengue, a gente não teve nenhum praticamente. Nós tivemos, depois o Jorge comenta, um acidente só que o Jorge sofreu na estrada, mas graças a Deus e a todos os anjos, né? Pachamama e Gauchito Giro. Só foi mecânico, não teve nenhum problema físico, né? Mas eu acho que sim, né? O planejamento de fazer mais de 100 km diário, porque a nossa média deu 100 km, né? A gente fez em 36 dias, 3.600 quilômetros. Só que nesses 36 a gente ficou 34 dias pedalando, 2 dias a gente ficou descansando. Então, em 34 dias a gente fez 3.600 quilômetros. Então, a média ficou acima de 100 quilômetros diário. Pelos aplicativos que a gente usa para marcar as distâncias, a gente gastava 5.000 calorias, 6.000 calorias por dia. Alguns trechos, muita subida, né? Então tu gasta mais ainda. Então, realmente, a alimentação foi uma dificuldade. Claro que, mesmo onde tinha alimentação, a alimentação é diferente. A gente está falando que a gente estava na Bolívia, no Peru, na Argentina. Então, o tempero é diferente, a comida é diferente. Até o pessoal brincava com nós, mas não deu nenhuma intoxicação alimentar, nada, porque em alguns lugares a gente brincava até, nossa, isso aqui nesse restaurante vier uma vigilância sanitária aqui, eles saem correndo, né? Fechava tudo, né? Que era incrível. Fecha a quadra. Só que a gente não teve realmente, e isso foi uma parte que também nos ajudou a conseguir seguir em frente. Então, a gente comia o que tinha, depois, com o tempo, a gente aprendeu que, bom, dá para pedir mais, então, porque era mais, nem que seja mais um prato de sopa, mais um prato de arroz, nem que seja arroz puro, para poder se alimentar um pouco melhor. Só que daí a gente já estava lá na metade, mais da metade do caminho, então a gente acabou perdendo um pouco de energia ali, e depois a gente começou a dosar. Né? Então, tentando se alimentar mais, quando a gente tinha sorte de achar um mercado, fizemos um rancho de pão fatiado, com presunto, com queijo, né? Com o que tinha, mortandela, o que se achava, mortandela e presunto era muito difícil, a gente às vezes passava 3, 4 dias sem achar num restaurante, num mercado, né? Então a gente acabava comprando o que tinha, e daí acabamos fazendo umas reservas assim para poder superar essa parte da alimentação. Claro que também tem as partes boas da alimentação, né? A culinária andina, ali quando a gente chegou no final da Argentina, as cidades que são turísticas, aí tu tem muito mais opção, né? Chegava, por exemplo, na cidade de Humahuaca, uma cidade muito turística, aquela região ali, tem montanhas coloridas, tem passeios na região ali, tem lugares com ruínas históricas, né? Dos Incas, né? Então, tem muito mais opção de restaurante, né? Então, ali a gente começou a experimentar pratos diferentes também, comer um pouco melhor. Mas isso foi, em partes ali no final da Argentina, foi lá no Salar de Uyuni, que é a cidade mais turística, foi em La Paz, e depois em Cusco. E o restante de todo o trajeto a gente passou em cidades muito pequenas e algumas muito pobres mesmo. Então, a gente teve que se adaptar à realidade daquelas cidades. Comer onde tinha, o que tinha, e dormir onde tinha, onde conseguia. Então, às vezes, num restaurante, a gente até teve um lugar que foi bem interessante, na cidade de Atocha, que a gente estava numa mesinha pequena, que nós sentava aqui para jantar, sentava um colega do lado, sentava mais um outro casal, às vezes na mesma mesa, uma mesa pequenininha de bar, quadrada, e nós estávamos em 6, 7 comendo. Outro só escorado do teu lado, comendo na mão. Então, a gente teve que se adaptar e se acostumar com o dia a dia do povo ali, o povo simples,
principalmente da parte da Bolívia, né, Jorge? Mas foi incrível, né? Ali a gente aproveitava muito para beber da cultura deles também, conversar com o povo ali. Comer carne de lhama, de alpaca, de não sei, né, daqueles animais. Lá só não comemos cuy. Cuy é um bichinho que eles servem inteiro, assim, tipo um porquinho da Índia. Parecido com um hamster, né? Um porquinho hamster, da Índia. um pouco maior, assim, a gente não teve coragem. Mas, para você ter uma ideia, nós desenvolvemos, e é uma dica para quem vai pedalar, pão com energético. Quando faltar uns 30, 50 quilômetros, se tu tomar só energético, nos 20 quilômetros já vai energia, né? Porque o energético dá aquela... Agora, se tu comer com pão, aí o pão vai te dar uma sobrevida. Daí a gente perguntava para as cholas, né, para as índias que nos atendiam, você já viu alguém comer pão com energético? Ela falou, não. E outra dica também, a gente acabou tendo sorte, encontramos uma caixa de confete que chama aqueles coisinha colorida que se bota em cima do bolo. Mas, tipo assim, com 100 pacotinhos, assim. Daí a gente comia com pão, né? Quando não tinha que comer, comprava pão, aí o pão não estraga, a gente comia, botava no meio do pão e comia. E chocolate também é da energia, chocolate, né? É energia. Só que aquela caixa foi a nossa maldição. Porque quando o Bibi parou para voltar a caixa, na sequência, eu estava pedalando, baixei a cabeça, um caminhão estacionou e não avisou, e eu fui e bati no caminhão, assim, de cabeça, assim, não, foi sério, né? Eu estava pedalando, abaixado, vento, e aí eu olhava cada pouco, e aí eu demorei um pouco para olhar, e um caminhão passou por nós, encostou, quando eu levantei a cabeça, estava 1/2 metro do caminhão, e aí não tinha mais o que fazer, daí eu só abaixei a cabeça, inclusive o capacete está afundado aqui, dei com a cabeça e deu com o pneu, entortou toda a roda, entortou o guidão e tal, mas ainda bem que não teve nem, a não ser a dor no pescoço e nas costas, por uns 4, 5 dias, mas não teve nenhuma lesão, nada. Então, foi o único incidente que aconteceu em 3.600 quilômetros. A gente não furou pneu, as marchas, embora eventualmente desregulasse o câmbio e tal, mas deu para seguir. Fisicamente, a gente não teve nenhuma lesão, não teve cãibra, nada. Então, foi assim, foi melhor que o planejado nesse sentido, né? A viagem, então foi fantástico nisso. Então a gente pôde, com isso, a gente conseguia canalizar energia para curtir a viagem, curtir a chegada, curtir a cidade, curtir a cultura, conhecer as pessoas, ver o quão diferente é essa América, quão diversa, quão rica culturalmente e com um olhar de mundo que a gente nem consegue imaginar como que é, mas é muito diferente da gente. As pessoas lá vivem em algumas regiões como no tempo de Jesus Cristo, assim, as índias apacentando as ovelhas, não tem cerca, a casa, muitas não têm energia elétrica, feita de tijolo de barro, no meio da cordilheira, não tem uma árvore verde, não tem uma planta, claro que é um período do ano, em alguns períodos cobertas, até tem. Casas cobertas com palha ainda. Com palha, aquelas lhama, alpaca, guanaco, sabe, ovelha, é uma coisa assim, é surreal, gente, é surreal, e a gente chegou lá de bicicleta, né? Então isso que nos encantava mais ainda. Bom, vocês saíram então do Brasil, passaram por Argentina, Bolívia, até chegar no Peru, né? Isso. A gente entrou ali em Porto Xavier, aqui no Brasil, para fazer a travessia de balsa, para entrar na Argentina. A Argentina, então, a gente foi pela região das Misiones, Corrientes, Chaco argentino, até Jujuy, que ali foi um trajeto que a gente ficou, acho que mais de uma semana andando só num plano. Incrivelmente, ali 40 metros acima do nível do mar, 60 metros, então ficou muitos dias andando em retas intermináveis e muito plano. Até quando chega ali no final da Argentina, então, que daí já começa a parte andina, né? Que ali a gente passou uns 3 dias escalando a cordilheira, literalmente, porque a gente sai de 1.000 e poucos metros ali e daí vai a quase 4.000 metros de altitude, né? Então, ali a gente começou a sofrer um pouco as questões da respiração na altitude. Outra parte ótima também da viagem, a gente não teve nenhum mal de altitude. O pessoal nos relatava que o pessoal passava mal, ficava tonto, vomitava, né? Tinha os outros problemas físicos, assim. A gente encontrou até pessoas na estrada que disseram que ficaram 2 dias no hospital por causa da altitude. E nós, como ia de bicicleta, devagarinho, subindo, né? A gente foi se adaptando. O que a gente sentiu, que é o normal, é a falta de ar, né? Às vezes a gente tinha que
estava pedalando, ia tomar água, ou tu tomava água ou pedalava, as duas coisas ao mesmo tempo, faltava ar. Respirava, né? Então, tu tinha que parar de pedalar, de tomar água, com intervalos para poder voltar à respiração. Realmente pesa muito, né? Mas também depois de passar quase 20 dias nessa altitude, nos últimos dias nós já não sentia mais. Uns cavalos. Estava super bem. Cabadio. Então, e já no final do subida da cordilheira, já tem a divisa daí com a Bolívia, né? Então, a gente passou fora, de ponta a ponta a Argentina e também ponta a ponta a Bolívia, né? A Bolívia, toda ela a gente passou no altiplano, então sempre a 3.000 metros acima. Apesar de teve um dia na Bolívia que a gente subiu e desceu muito. Foi o dia fisicamente o mais difícil da viagem. A gente fez em altimetria 2.400 metros de altimetria, só que daí teve uma subida que só uma subida tinha 24 a 25 quilômetros contínua de subida. E uma subida, para vocês terem uma noção, é tipo Serra do Rio do Rastro, assim. A gente passava de bicicleta aqui na subida e quando olhava para baixo tinha um caminhão passando ali embaixo e outro passando em cima ali, né? Então, e isso ali nós ficamos por muito tempo. Quando chegamos lá em cima, muito vento contra. Daí descemos um monte de novo e subimos tudo de novo. Então, fisicamente foi o dia mais difícil, foi esse aí no Peru, onde a gente subiu e lutou também muito contra o vento. Até chegar em Cusco. Até chegar em Cusco. Daí, Peru a gente ficou, era menos, né, uns 500 quilômetros, só que a gente fez do Peru até chegar em Cusco. E quando chegou em Cusco, a gente abandonou as bicicletas, disse, agora chega, os passeios que nós vamos fazer aqui é de van, de a pé, mas não vamos mais pegar as bicicletas. Aí o pessoal brincava com nós lá, agora vocês vão fazer um passeio na cidade, tem um passeio legal para fazer de bicicleta. Eu disse, não, graças. Chega de bicicleta. Chegaram a empurrar a bicicleta morro acima ou não? Teve um momento que a gente, nesse dia que o Bibo falou, que a gente foi o pior dia, a gente se agarrou num caminhão, 1 quilômetro, mais ou menos, conseguiu o braço segurar. E também foi, acho que os 2 caminhões que passaram, porque nenhum caminhão passava lá. E teve um momento que a gente empurrava, de tempo em tempo a gente deitava na sarjeta, assim, literalmente a gente largava as bicicletas e ficava deitado um tempo para tentar repor um pouco da energia. Tanto é que naquele dia a gente chegou de noite. Mas então a gente esteve em 4 países, né? Brasil, Argentina, Bolívia e Peru. Usamos 4 moedas diferentes, né? Tivemos que trabalhar com real, peso, boliviano e soles, e passamos 2 fusos horários, né? De bicicleta. Eu sempre conto que o meu pai, ele nasceu, viveu, morreu e conheceu Passo Fundo. E nós, de bicicleta, chegamos lá. Então, ainda a gente não tem muita noção do que isso significa. Mas aí, quando a gente vê a repercussão, e graças à imprensa que nos ajudou, por isso a gente é muito grato ao Grupo Bom Dia por ter feito essa cobertura, muita gente acompanha, muitos erechinenses acompanharam, gente do mundo todo nos mandava mensagem, do mundo todo, que eu digo que são conhecidos, amigos de conhecidos e tal, que estão em várias regiões do mundo, que estavam acompanhando. Então, esse retorno das pessoas, né, a gente começa a perceber como a viagem foi grandiosa, né, maior do que a gente imaginava, até hoje, do ponto de vista E muita gente viajou com a gente, graças às redes sociais e à imprensa, as pessoas puderam vivenciar, tipo, o pessoal não, olha, a gente está chorando aqui com vocês, a gente está vibrando, a gente está torcendo, a gente está rezando para vocês chegar, né? Mas, assim, é algo que todos deveriam fazer uma vez na vida, algo parecido. Eu não diria de bicicleta, porque a bicicleta é para quem pedala, nem todo mundo pedala, mas algo parecido, sabe? Nem que seja de carro, de ônibus, de a pé, porque, gente, olhar sobre a gente mesmo e sobre a cidade, a cultura, o lugar que a gente mora, ele nunca mais é o mesmo, por mais que tu te esforce, né? E é tão bacana tu conhecer outras culturas e ver que nós, seres humanos, somos fantásticos nessa adaptação de cada meio, de cada mundo, independente das condições, muitas vezes, do próprio meio ambiente e tal. É fantástico. Então, é isso que tu traz, então, de aprendizado dessa viagem, né? E para você, Carlos? É um pouco mesmo disso que o Jorge fala, né? Hoje nós, vindo de bicicleta ali, os 2 na avenida, a gente percebe como a gente, na própria cidade da gente, a gente já tem uma visão diferente das coisas, né? Por ter conhecido tantas outras realidades em outras cidades. A gente passou em cidades maiores, né? E em cidades bem
menores, bem pequenas, e em cidades muito pobres, outras já mais ricas. Então, a gente acaba tendo essa vivência e trazendo para casa, de tu valorizar as culturas diferentes, os costumes diferentes, a alimentação que a gente tem, ou às vezes o conforto que a gente tem, que outras pessoas não têm, e também entender que aquela realidade que eles vivem é o que eles têm, entendeu? Valorizar o quanto forte é esse povo americano, latino-americano, né? Porque às vezes a gente olhava assim numa região que era um deserto, parecia, só areia e umas montanhas gigantes. E quando tu olhava, tinha umas casinhas, gente morando lá. Nós falava assim, a visão é linda, maravilhosa, né? Tu tá olhando às vezes a cordilheira, as montanhas com neve em cima, mas como é que vive um povo naquela região que era só areia, né? E vive. E estão lá vivendo antes dos incas, aquele povo vivendo ali, né? Então tu olha, tu valoriza, né? Então é uma bagagem cultural e abre a mente da gente assim para receber essas coisas novas, entender essas novas culturas e perceber que o mundo é gigante, né? O próprio Brasil já é gigante, né? O pessoal saía daqui, quase todos os países que a gente passou, Argentina, Peru, Bolívia, o pessoal chegava para nós, de onde são? Do Brasil. É o maior do mundo, eles falavam, né? Até eles não é o maior, não, eles brigavam com nós, é o maior do mundo. E vários falavam. Então eles têm essa visão do Brasil de gigante, né? E quando a gente sai, a gente também ganha essa bagagem cultural e percebe que realmente o mundo é muito gigante e tem muita coisa para a gente conhecer e aprender, né? E a bicicleta nos deu essa oportunidade de viver próximo das pessoas, entendeu? Tu está passando a 10 km por hora por elas, então às vezes para tu parar, tu para já e consegue conversar. Tu sente o cheiro, né? Tu sente o cheiro, tu escuta o som, você vivencia e o caminho, né? O caminho ele é mais importante que a chegada. As pessoas me perguntam, como é que foi a emoção de chegar? Olha, foi legal, mas a viagem foi mais emocionante que a emoção da chegada. Bibi, desculpa, eu te cortei, mas não é a primeira vez que eu te faço isso, né? E eu prometo que não vai ser a última. A gente tem no hino do Rio Grande do Sul, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E a conclusão que a gente chegou, que por melhores que sejam as façanhas, elas nunca vão ser modelo a toda a terra. Porque o modelo ele não se encaixa. Tipo, se nós querer transportar Erechim para La Paz, Erechim não cabe dentro de La Paz, como La Paz não cabe dentro de Erechim. Porque lá eles vivem diferente, lá eles têm uma relação com a rua diferente, com o comércio, entre as pessoas. Então, cada lugar tem um jeito único, né? É um jeito único, e não é nem melhor nem pior. Ele é diferente. E quando a gente consegue entender isso, sabe, fica muito mais bacana, né? Porque a gente fica pensando, mas meu Deus, por que eles não fazem o trânsito assim? Por que eles não botam a loja aqui? Quer dizer, por quê? Porque eles não são nós. Então, as nossas façanhas não servem de modelo para eles. E talvez as deles também não sirvam, embora muitas coisas poderiam contribuir, e contribuem, né? Você consegue avaliar, e assim, gente, e quando a gente consegue fazer algo parecido com isso, os nossos preconceitos eles caem por terra, porque o nosso preconceito ele é fruto da nossa ignorância. Quando você minimamente conhece, ele já não é mais um preconceito, ele já começa a virar conceito, e esse conceito ele já é baseado em algum conhecimento, não em todo conhecimento, né? Não é uma viagem que vai... Mas eu sou historiador, né? Então, gente, você chegar e ver aquilo que você estuda a vida toda nos livros, e você vê aquilo na tua frente, o Lago Titicaca, a Chola, a montanha de Machu Picchu, a ruína tal, o jeito, a criança pedindo para mim, insistindo, e admirada, como que você não sabe falar quechua? Você não habla quechua? Não. Como não? Tipo, por quê? Porque eles falam quechua como falam o espanhol, como falam o inglês, como falam outras línguas. Aliás, muito mais, né? Porque quechua, para quem não sabe, que não é ligado de história, era a língua oficial do Império Inca, que já há séculos não existe mais, mas eles ainda preservam. E não é que eles preservam como nós, a cultura gaúcha, dentro do CTG. Eles vivem isso. O taxista tinha saído com 17 anos do seu pueblo, da sua vila, atrás da montanha, 20 quilômetros, com 17 anos para aprender espanhol e trabalhar.
Ou seja, ele não sabia falar espanhol, ele só sabia falar quechua. Agora, nesse tempo, quer dizer, então eles vivem muito a cultura, e talvez esse seja sido a parte boa do Império Espanhol, que ele não destruiu as culturas locais originárias, ao contrário de Portugal, que acabou com tudo, né? Hoje, os nossos povos originários, eles vivem muito próximo do que a gente vive, e quando representam a sua cultura, é muito mais uma representação do que uma vivência cotidiana. Eles não, eles vivem essa cultura. Está mudando, obviamente, como toda cultura, mas ainda vai muitos anos. Mas é riquíssima a cultura andina. A mulher andina, então, é um capítulo à parte. Jorge... Não pela beleza, tá? Também pela beleza, mas pelo jeito de viver, pela força da mulher andina. Jorge e Carlos, queria agradecer por vocês compartilhar a história de vocês. Acredito que o relato de vocês incentiva muitas pessoas a conhecer novas culturas, a ter essa vontade do novo, entende? Então, eu queria agradecer. E uma última pergunta, vocês fariam tudo de novo? Com certeza, com certeza. Se a minha esposa deixasse, sim. Com certeza, sim. A gente repassa agora os vídeos e dá aquela saudade, a vontade de estar lá de novo. E agradecer, né? Agradecer o carinho de todo mundo, o carinho da imprensa, da família, da gente que nos permitiu, dentro de toda a logística possível, poder fazer essa aventura. Sem eles, a gente não teria conseguido sair de casa, entendeu? Porque teve que fazer se organizar tudo diferente para poder tocar a casa sem nós aqui. E assim como eu fui incentivado, né, para fazer essa aventura, lendo um livro, a gente também percebeu que várias pessoas que nos acompanharam hoje estão pedalando, estão indo para a academia, estão fazendo uma atividade, estão planejando uma aventura baseado no que a gente fez. E isso para nós foi muito gratificante, sabe? A gente gostaria que todo mundo se desafiasse a fazer alguma coisa, e não estamos falando em pedalar 40 dias, acho que isso aí é muito difícil conseguir fazer, né? Mas, cara, a aventura tem que ser do tamanho de cada um, né? Por exemplo, hoje de manhã minha esposa deu 2 voltas na quadra de bicicleta. Ela estava completamente entusiasmada, feliz, porque eu consegui fazer 2 voltas e estou aprendendo a não cair, estou aprendendo a trocar as marchas da bicicleta. E é incentivado pelo que a gente fez, né? E a aventura ela tem que ser do tamanho de cada um. Para ela, isso aí é uma grande aventura. Para alguém fazer uma caminhada de uns 5 quilômetros, vai ser uma mega aventura. Então, que isso aí sirva de incentivo para a gente poder, de repente, bolar e planejar e executar um pequeno sonho que pode ser que no futuro se transforme num sonho gigante que nem o nosso. Assim. E uma última coisa. Aquilo que se investe em viajar, conhecer novos lugares, é um investimento que tu não faz para ninguém. Ele é um investimento para ti. Tu não vai, embora tu vai contar, mas ela é uma experiência única. E nós, da região, a gente viaja muito pouco. Mesmo quem tem dinheiro não faz isso. Prefere trocar de carro, prefere trocar de apartamento, prefere trocar de mobília da casa, mas não viaja. Isso não é uma realidade de todo mundo. Muita gente, de muitos países, com menos poder aquisitivo que a gente, viaja muito. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa para quem está nos ouvindo, nos assistindo, olha, planeje uma viagem, sabe? E não precisa ser viagem cara, de luxo, não. Quanto mais simples, mais verdadeira. É menos para inglês ver, né? Ela é mais profunda. Então, faça isso. Ah, mas eu vou gastar. Gente, amanhã você pode morrer e vai ficar tudo isso, e esse dinheiro você recupera, o carro daqui a pouco nem precisa trocar, esse carro que você tem vai mais 10 anos, então não troca do carro nos próximos 10 anos e gasta isso em viagem, é o melhor investimento. Te dá saúde, te dá prazer, te dá emoção, dá história para contar, dá vivência, e a vida fica mais grande. Às vezes dá até sentido para a vida. Então, fica a dica. Perfeitão, muito obrigado pela presença. Essa foi mais uma edição do Bom Dia Entrevistas. Até lá!